Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. As fotos no cemitério. Olá, Luciano. Espero que esteja tudo bem com você e os inscritos do canal. Meu nome é Marta, eu sou fotógrafa profissional e minha especialidade é fotografar casamentos. Então eu me vejo trabalhando em todos os tipos de eventos nos mais variados lugares. Às vezes, as noivas querem algo diferente e nos pedem sessões em lugares estranhos e inusitados. A história que eu divido hoje com vocês é sobre uma dessas ocasiões. Foi um casamento bastante tradicional. A noiva estava de branco, a igreja muito bonita, os familiares muito alinhados, tudo muito tranquilo. Então, eu achei estranho que o local das fotos que seriam tiradas antes da recepção e da festa do casamento fosse em um cemitério. Quando eu percebi isso, eu perguntei à noiva sobre a localização para garantir que não fosse um erro, mas ela me disse, como se isso me tranquilizasse, que eles estavam fazendo dessa forma porque sua mãe havia falecido alguns meses antes do casamento, mas ela sempre quis vê-lo em seu vestido de noiva, então decidiram realizar esse desejo para que a senhora pudesse, de uma certa forma, participar da cerimônia e então finalmente descansar em paz. Essas palavras me encheram de angústia. Eu não queria perguntar o que ela queria dizer com finalmente descansar em paz, mas antes que eu pudesse decidir se faria a pergunta ou não, ela mesma acrescentou que desde que começaram a finalizar os detalhes do casamento, coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa. Todos sentiam presenças estranhas nos quartos, principalmente onde o vestido da noiva estava guardado com todos os seus acessórios. Eu tenho certeza de que ela viu o medo no meu rosto, então deixamos o assunto de lado e fomos para o local. Contrariando o que eu pensava, o local era bastante agradável, a luz estava boa, as plantas davam a sensação de um jardim, apenas as lápides espalhadas aqui e ali eram o único elemento que poderia você fazer pensar que o local era um pouco mórbido. O noivo e eu ajudamos a mulher a levantar o vestido até chegarmos à sepultura de sua mãe. Luciano, apesar da estranheza e do local inusitado, eu tenho que confessar que foi uma sessão bastante emocionante, já que as fotos eram do casal olhando para a sepultura e depois fazendo uma simulação de sua primeira dança no local, olhando um nos olhos do outro. Tudo foi muito melhor do que eu esperava. Levamos cerca de 1 hora para completar o trabalho e depois fomos para a recepção, onde eu continuaria o meu trabalho de documentar o resto da festa. As horas passaram, eu tirei muitas fotos boas e quando finalmente, satisfeita com o material, eu avisei aos noivos que eu havia terminado meu trabalho e dei a eles a data de entrega das fotos. No dia seguinte, eu comecei a editar tudo que havia coletado. A verdade é que não foram necessárias muitas edições, pois a luz estava realmente muito boa. Mas quando eu cheguei às fotos do cemitério, Luciano, eu quase tive um treco. Todas as fotos estavam desfocadas. Havia uma luz que eu não percebi no local, que fazia com que todas as minhas imagens iniciais parecessem queimadas. Eu fiquei irritada porque eu teria que trabalhar muito para que elas ficassem boas de verdade. Quem trabalha com imagens sabe que o Photoshop é uma mão na roda, mas ele não faz milagres. Então eu comecei a ajustar as imagens para alcançar o meu objetivo, quando eu percebi que o problema era que, além da luz estranha que tornava as imagens horríveis, ao diminuí-la, eu pude notar ao fundo das fotografias uma série de figuras ao redor dos noivos. Seus rostos não eram visíveis, mas pareciam seres humanos de carne e osso como eles.
Claro que durante a sessão não havia mais ninguém lá além de nós, então era impossível o que estava acontecendo. Como não tinha como refazer as fotos, eu decidi enviar as imagens para a noiva para que eles decidissem o que fazer. Dentro de poucos minutos, ela me ligou quase chorando, me pedindo para que eu lhe explicasse o que era aquilo. Eu pensei que ela estava chorando porque não teria fotos daquele momento tão importante em suas vidas, mas ela me disse que não era por isso que ela estava chorando, mas sim porque ela estava feliz que sua mãe e o resto da família tivessem ido àquele local para vê-los casados. Ela me pediu para entregar as fotos com a resolução onde as silhuetas misteriosas fossem mais visíveis, e eu as enviei e ela me agradeceu muito e ficou emocionada de verdade. Isso me deu arrepios ao processar tudo, mas finalmente eu entreguei o trabalho na data acordada. Eu fiquei com os arquivos originais das fotografias, mas por alguma razão o meu arquivo foi corrompido ao ser salvo e apenas essas imagens desapareceram do meu disco rígido. Eu não quis procurar mais explicações para isso, então eu só tenho o meu relato como prova desse tipo de experiência sobrenatural. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história. A alma perdida no rio. Boa noite, Luciane e amigos do canal. Meu nome é Rodrigo. Eu sou coveiro no principal cemitério de uma cidade que eu não vou mencionar para evitar mal-entendidos. Há um rio próximo ao cemitério onde eu trabalho, ou pelo menos costumava haver anos atrás, antes dele secar devido às mudanças climáticas. Bem, a minha história trata de uma aparição que arrepiou a todos que trabalham aqui. Nós a chamamos de O Afogado, porque não tínhamos ideia de quem ele era ou há quanto tempo ele aparecia por ali. Às vezes, as pessoas davam na telha de querer enterrar os seus parentes à noite, e era nesses momentos que nós tínhamos que trabalhar até bem tarde. Não deixa de ser assustador ter que estar na escuridão jogando terra sobre um corpo. É algo estranho por natureza, mas na verdade os trabalhadores não reclamavam, pois isso nos rendia um dinheiro a mais por causa das horas extras de trabalho. Eu havia acabado de ser contratado e esse era um dos meus primeiros turnos. Estávamos terminando de enterrar uma idosa, eu e 3 colegas, quando começamos a ouvir ruídos meio estranhos ao nosso redor. Além de grilos cantando na escuridão, havia um som como se alguém estivesse tentando respirar forte, como se estivesse puxando o ar para fora, seguido de um som como de uma pessoa engolindo água. Era algo bastante desconfortável, e depois que os parentes foram embora, então eu e um dos meus colegas fomos investigar a fonte desse som. Conforme nos aproximamos da área onde o rio costumava passar, percebemos que o barulho ficava cada vez mais alto. Mesmo ao ouvir os nossos passos, quem quer que estivesse ali fazendo esses sons os intensificava ainda mais. Ao chegar ao final do muro do cemitério, já próximo de onde ficava o rio, pudemos ver uma figura humana se debatendo, como se tentasse escapar da correnteza de um rio que já não existia há muito tempo. Vimos seus olhos brilharem na escuridão com uma expressão inumana e desesperada. Ele clamava por ajuda, mas fazia muito tempo que ninguém poderia ajudá-lo. Meu amigo quis ir ver se podia fazer algo por essa alma em desgraça, mas eu segurei sua mão e o adverti para ele não se aproximar. Eu disse que a única coisa que poderíamos fazer por aquela figura era acender uma vela e rezar para que a sua alma encontrasse a paz. Finalmente a aparição cessou, mas não sem antes gritar com ódio em nossa direção. Assim que finalizamos o sepultamento, eu saí correndo de lá e desde então eu não aceito mais trabalhos noturnos, não importa o quanto me ofereçam a mais. Eu acho que o susto não vale a pena.
O Trabalhador. Boa noite a todos do canal. Eu faço parte da administração de cemitério e eu não quero mencionar muitos detalhes, pois eu realmente preciso do dinheiro que esse trabalho me proporciona. No entanto, eu não posso deixar de compartilhar a minha história com vocês. Eu ouço as histórias do canal diariamente e fico muito impressionado com as experiências que os inscritos enviam. Luciano, eu não tenho certeza, mas eu acredito que tudo começou quando um dos nossos coveiros sofreu um terrível acidente enquanto fazia manutenção de uma área antiga no cemitério. O teto de um mausoléu sobre o qual ele estava trabalhando desabou acidentalmente e o pobre homem caiu de uma altura de pelo menos 3 metros diretamente sobre um caixão antigo que se despedaçou com sua queda. E tudo aconteceu tão rápido que ele nem mesmo teve a chance de tentar se proteger. Infelizmente, ele caiu de cabeça. Então, apesar de termos chamado a ambulância e outros serviços, não havia muito a fazer por ele. Até os paramédicos mencionaram que provavelmente ele nem percebeu o momento da sua morte e nem mesmo deve ter sentido a pancada. Os dias se passaram e o sentimento de pesar ainda se fazia presente entre os trabalhadores quando os vigias começaram a relatar que viam uma pessoa passando entre as tumbas à noite carregando uma pá e que essa figura passava horas cavando entre as sepulturas. Pensamos que era um ladrão de túmulos, já que há pessoas que usam restos humanos para os propósitos mais nojentos e inimagináveis. Por conta disso, contratamos 2 seguranças extras para tentar pegar essa pessoa. Mas a nossa surpresa foi enorme quando os homens, que pareciam ser experientes pela vida que levavam nas ruas, nos disseram que não queriam mais trabalhar lá, pois o nosso problema era algo que eles não poderiam resolver mesmo que quisessem, pois era algo de outro mundo. Isso deixou meu supervisor perplexo, mas não podíamos obrigá-los a trabalhar com a gente. Então meu supervisor decidiu instalar câmeras para ver o que estava acontecendo. No dia seguinte à instalação, pudemos ver com arrepios o que os seguranças estavam falando. Claramente, como se fosse de dia, vimos a silhueta do nosso coveiro falecido exatamente como ele estava no dia da sua morte, com o equipamento para o trabalho, caminhando aleatoriamente como se não se lembrasse qual área precisava consertar. Com essa evidência, meu supervisor decidiu encerrar o caso, mas deixou as câmeras para evitar a entrada de mais pessoas no cemitério para roubar, ou pelo menos para termos evidências caso isso acontecesse. Nós e os colegas do coveiro nos empenhamos em fazer uma vigília especial para sua alma, e após essa noite, aquela atividade diminuiu consideravelmente. Agora, apenas no aniversário do dia do seu acidente, ele passa caminhando pelos diferentes pontos do cemitério, cavando buracos para lá e para cá, sem se lembrar bem do que deveria fazer lá, ou porque seus colegas não aparecem para ajudá-lo. Aquele pobre homem também não deve compreender por que ele só deve conseguir fazer isso nas horas mais escuras da noite, quando os mundos tendem a se cruzar para permitir que os mortos venham às nossas terras para fazer o que quiserem. Esse foi o meu relato, Luciano. Muito obrigado a todos e até uma próxima. O túmulo do policial. Luciano, meu amigo, meu nome é Henrique. Eu tenho 54 anos e eu trabalho no cemitério da minha cidade há 23 anos. Eu me considero uma pessoa cética, ou melhor dizendo, eu me considerava uma pessoa cética, pois recentemente aconteceu uma coisa que mudou meu ponto de vista sobre as coisas. Era uma quarta-feira, eu estava limpando um pouco de mato de um pátio, quando de repente eu comecei a ouvir um choro. Obviamente, isso não era incomum, mas devido ao meu trabalho,
Eu sempre tento descobrir quem está chorando. Os criminosos não deixam passar nada, muito menos os falecidos, e nós aqui já pegamos vários violando sepulturas para tentar encontrar alguma coisa de valor. Eu então caminhei alguns metros por um corredor, e ao cruzá-lo eu encontrei um jovem policial de joelhos, rezando diante de uma sepultura muito humilde. Eu me virei e voltei ao meu trabalho, pois eu não gosto muito de contemplar a dor das pessoas, e por respeito, eu dei a privacidade que ele precisava naquele momento. Depois de alguns minutos, o mesmo jovem passou pelo pátio ainda com os olhos úmidos. Ele se aproximou de mim e nós começamos a conversar. Ele me contou que era daquela cidade, mas que ele trabalhava em outro estado há 2 anos. A sepultura onde ele estava era a do seu irmão mais velho, que havia falecido há cerca de 6 meses. Desde o enterro, ele não havia conseguido voltar para visitá-lo. Enquanto ele falava, ele começou a se emocionar e, com muita tristeza, compartilhou um pouco da história da sua vida e a do seu irmão. Ele disse que o seu irmão era um bom homem. Ele estava divorciado há vários anos e nunca havia se casado novamente. Mas ele ficava muito angustiado porque seus filhos e a sua ex-esposa não o procuravam. A prova disso era que a sua sepultura estava toda abandonada e suja. Ele me mostrou uma pequena lápide de metal oxidada e disse que a levaria para ser polida. Ele estaria por esses lados por algumas semanas, pois precisava resolver algumas coisas, e em alguns dias ele voltaria com a lápide restaurada. Ele tirou sua carteira e me ofereceu dinheiro pedindo que eu a limpasse, algo que eu recusei instantaneamente. Eu disse que ele não precisava fazer isso, que esse era o meu trabalho e eu me encarregaria pessoalmente de mantê-la limpa. Ele insistiu algumas vezes, mas eu recusei em todas as ocasiões. Ele se virou e foi embora, mas prometeu voltar em breve. No dia seguinte, como eu havia prometido, eu comecei a limpar a sepultura. Realmente ela estava muito abandonada e com muito mato ao redor. Somente as flores que o irmão havia levado a enfeitavam. Cada vez que eu me desocupava por alguns momentos, eu aproveitava para cuidar dela, e em apenas 2 dias ela estava totalmente limpa. Então, uma noite por volta das 8 horas, já estava escuro e eu estava fechando o cemitério, quando de repente eu vi uma silhueta passando correndo por entre as tumbas. Imediatamente eu entrei no escritório e peguei uma barra de ferro para me defender. Eu atravessei o pátio principal e, ao me aproximar de um dos corredores, eu senti um golpe seco em minhas costas que me derrubou. A luz de uma pequena lanterna a alguns metros de mim me ajudou a ver os meus agressores. Eram 2 jovens encapuzados e um deles estava me ameaçando com uma faca, ordenando que eu não me mexesse. Eu tentei novamente pegar a barra de ferro, mas a partir desse momento eles começaram a me espancar. Os 2 me chutavam ao mesmo tempo. Foi então que eu ouvi uma voz ríspida ordenando que eles parassem. Eu levantei os olhos e vi um policial com sua arma na mão apontando para os 2 criminosos. Eles, apavorados, saíram correndo e atravessaram o portão de saída. O oficial se aproximou de mim e estendeu a mão para me ajudar a levantar. Eu agradeci por ele ter me salvado, mas a sua resposta me surpreendeu, pois ele também me agradeceu. Ele disse que eu não me preocupasse, que eles seriam presos em breve e eu não teria mais com que me preocupar. Eu agradeci novamente, ele sorriu e, virando-se, saiu pelo corredor, até desaparecer na escuridão. Eu me dirigi a uma torneira que estava próxima e lavei o meu rosto, pois ele estava todo ensanguentado. Depois eu saí para a rua para procurar o policial, mas infelizmente eu não o encontrei. Na manhã seguinte, eu fiquei surpreso e aliviado ao ler no jornal que os 2 jovens haviam sido presos pela polícia enquanto tentavam invadir uma loja. Pelas fotos, eu reconheci que eram os 2 jovens que haviam me atacado.
Imediatamente, eu me lembrei do policial que havia me salvado na noite anterior. 2 dias depois, o jovem policial voltou com a lápide da sepultura do seu irmão e agradeceu emocionado ao ver a sepultura limpa. Enquanto conversávamos, eu lhe contei o que havia acontecido no domingo, o que o deixou muito feliz. Em seguida, ele abriu sua mochila, tirou a lápide restaurada e com um grande sorriso ele me mostrou. Ele apontou para a foto que havia nela e, com orgulho, me disse que seu irmão também era policial. Luciano, o homem na foto, o irmão mais velho daquele jovem, era o mesmo policial que havia me salvado dias antes. Eu não pude esconder a minha expressão perplexa, mas naquele momento eu preferi não dizer nada a ele. Ambos fomos até a sepultura, colocamos a lápide ao lado de novas flores e depois conversamos um pouco antes de nos despedirmos. Eu nunca conheci aquele senhor em vida, mas desde então eu considero sua sepultura como parte da minha família. Afinal, é o mínimo que eu posso fazer para agradecer pelo que ele me fez naquela noite. Eu não tenho mais medo dos criminosos e me sinto mais tranquilo, pois eu não tenho dúvidas de que diante de qualquer ameaça, há alguém sempre disposto a ajudar, seja estando vivo ou tendo falecido há algum tempo atrás. Eu espero que a minha história agrade a você e seus inscritos. Muito obrigado por contá-la e até uma próxima oportunidade. O cadáver sentado. Luciano e amigos, eu me chamo Mariano e eu sou da cidade de São Paulo. Aos 19 anos, eu aceitei um trabalho de manutenção em um cemitério israelita privado. Meu tio, que há anos trabalhava lá, me conseguiu esse trabalho. Quando eu comecei, eu pensei que eu o veria com frequência, mas eu não sabia que o escritório onde ele trabalhava ficava muito longe daquele cemitério. No início, eu precisei passar por um treinamento. Eu comecei meu turno ao lado de um dos meus colegas a quem eu tinha que seguir o dia todo para aprender o serviço, que era basicamente podar, limpar, separar, recolher e descartar. Eu aprendi muito rápido e logo me deixaram trabalhando sozinho. Para os funerais que aconteciam nos fins de semana, às vezes tínhamos que preparar o auditório ou abrir os toldos, arrumar mesas, cadeiras e outros móveis prontos com mais antecedência do que o habitual. Nessas ocasiões, nos pediu para cobrir o turno da noite. Ficávamos após o fechamento e até terminarmos de montar, nunca passando das 2 da manhã. Em um certo momento da noite, eu avisei que iria ao banheiro e saí da área onde estávamos trabalhando. Tínhamos refletores instalados para iluminar a área, mas havia outros pontos que estavam totalmente escuros. Esse cemitério não tinha lápides verticais. O caminho de pedra que levava aos banheiros no meio do cemitério era adornado com luminárias que acendiam através de sensores. Os postes dessas luminárias estavam distantes um do outro. Quando você caminhava e se afastava da luminária acesa, ela se apagava e ainda faltavam cerca de 5 metros para o próximo sensor acender a próxima luminária. Como resultado, por alguns segundos você poderia experimentar uma caminhada na completa escuridão de um silencioso cemitério. A primeira coisa que eu vi naquela noite foi uma luz que se acendeu em um caminho paralelo ao meu, a cerca de 50 metros à direita. Ela ficou acesa por um breve momento, mas o que a luz revelou foi um casal no gramado, a alguns passos de onde as sepulturas começavam. A luz se apagou e imediatamente essas pessoas, essas silhuetas, simplesmente desapareceram. Eu parei debaixo da luminária, esperando novos movimentos de uma das pessoas que eu pensei ter visto. Eu coloquei minha mão no rádio pronto para avisar a segurança sobre a presença de pessoas estranhas no cemitério. Sem pensar,
Eu fiquei imóvel tempo suficiente para que o sensor deixasse de me detectar. Então a luz se apagou. Eu levantei os braços e imediatamente ouvi o clique do sensor. A luz se acendeu novamente e também se acendeu uma luz à distância, muito provavelmente a mesma luz de um momento atrás. O casal apareceu novamente. Era um homem e uma mulher e ambos estavam segurando uma pá. Imediatamente, eu avisei meus colegas sobre a localização dos 2 suspeitos que aparentemente estavam cavando a terra, violando uma sepultura. Quando a luz que ficava próxima ao local onde eles estavam se apagou, eles desapareceram novamente. Eu os procurei com os olhos, mas não vi ninguém. Ao longe, eu vi as luzes dos quadriciclos dos guardas se aproximando de várias direções. Chegamos quase ao mesmo tempo sobre a grama, a não mais de 5 metros do poste de luz. Foi quando encontramos um buraco na terra. Era de uma sepultura que havia sido profanada. As lanternas dos meus colegas mostravam o fundo vazio do buraco. A terra estava toda revirada para a esquerda e para a direita, e antes de relatar à seguradora, eles consultaram a gerente por telefone sobre a melhor decisão a ser tomada. O carro da gerente apareceu na entrada do cemitério não mais que 20 minutos depois. Ela nos notificou pelo rádio que tinha chegado. Vimos ela descer do carro, entrar, caminhar em direção aos banheiros e depois virar à esquerda no caminho de pedra. Ela parou no meio e, desconfiada, se aproximou de um banco coberto pela sombra de uma árvore e deu um grito horrível. Sentado no banco, havia um corpo humano em decomposição. A pele estava em um tom marrom escuro, mais escuro em algumas partes. A carne havia se rompido e de suas cavidades escorria um líquido acinzentado. O rosto estava coberto por um véu muito fino que se movia com o vento, revelando um sorriso horrível. A gerente nos chamou para o local onde fez a descoberta e nos tornou testemunhas da cena macabra. Eu estava completamente aterrorizado, com muito medo e bastante nervoso. Meus colegas disseram à chefe que eu tinha relatado a visão de um casal em um dos quadrantes. A gerente nos pediu uma explicação sobre o que tínhamos diante de nós, o que naquele momento parecia ilógico, pois claramente não sabíamos como aquele cadáver tinha aparecido ali. Ela estava tão assustada quanto nós. Ela mandou os quadriciclos cobrirem toda a área e encontrar os responsáveis. Nós, da manutenção, fomos encarregados de procurar o caixão que claramente não estava em lugar nenhum. Minutos depois, o caixão apareceu em um canteiro perto da entrada, intacto. Passamos a noite toda tentando resolver aquele problema. Colocamos o corpo de volta no caixão, o devolvemos à sepultura, cobrimos com terra e colocamos a placa de volta. A olho nu, parecia que nada havia acontecido. A grama ao redor dele cresceria dentro de poucos dias. Antes de sairmos, a secretária da gerente nos deu algumas folhas em branco para assinar. Eram folhas em branco, e nos pediram para não falarmos sobre o que aconteceu com ninguém, especialmente se por algum motivo entrássemos em contato com os parentes do falecido. Fomos ameaçados de sermos demitidos. Meus colegas assinaram a folha em branco, mas eu pedi demissão. Passaram-se mais de 20 anos e eu não tenho mais medo de contar essa história. Se alguém que esteve naquele lugar naquela noite estiver acompanhando o canal, vai saber que eu digo a verdade. E se pudesse manifestar nos comentários, eu ficaria muito agradecido. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. O Anjo.
Luciano, meu pai trabalha em um cemitério como vigilante. Eu me lembro que quando ele começou a trabalhar lá, ele nos contava como era fácil se perder naquele lugar. Ele dizia que sempre memorizava as ruas, os caminhos e que prestava especial atenção nos monumentos, nas estátuas e nos grandes mausoléus. Um dia, meu pai descobriu a razão pela qual ele sempre se perdia e acabava se confundindo entre as tumbas e as árvores. É por causa da estátua de um anjo. A estátua de um anjo que nem sempre está em seu lugar. Meu pai a usava como referência várias vezes e, ao não encontrá-la, ele continuava caminhando, adentrando em corredores idênticos, em calçadas que se pareciam com as outras. Meu pai nunca conseguiu provar que esse anjo realmente mudava de lugar. Ele sempre tentava voltar ao mesmo ponto onde a estátua de pedra deveria estar. Sempre que ele levava seus colegas para verem, o anjo estava de volta ao seu lugar. Todos riam da cara dele ou achavam que ele estava tentando brincar com a cara deles. Mas meu pai sempre ficava angustiado, pois ele sabia que ele não estava vendo coisas. Aquele anjo realmente sumia e aparecia em outros lugares. Ele tentou deixar passar e dizia que doía não poder contar a ninguém, pois sempre quando ele contava, ninguém lhe dava crédito. Meu pai conta que sentia calafrios toda vez que passava por lá e a estátua não estava mais à vista. Uma tarde, a resposta para uma das suas perguntas apareceu diante de seus olhos. Para onde aquele anjo ia quando saía do seu lugar? Então, ao fundo, a não mais de 1 metro do muro que limita o terreno do cemitério, ele o encontrou. Ele estava de costas, e ao contrário da posição em que foi esculpida com as mãos perto do peito em forma de oração, agora a estátua parecia estar cobrindo os olhos, como crianças brincando de esconde-esconde, fazendo uma contagem regressiva, antes de virar e começar a procurar aqueles que não estão à vista. Meu pai conta que se virou para voltar, primeiro andando rápido e depois correndo. Durante a fuga, ele obrigatoriamente teve que passar pela sepultura onde a estátua do anjo deveria estar, ao lado de uma pequena capela e próximo de uma grande amendoeira. Foi então que ele viu a estátua do anjo de novo em seu lugar, como se nunca houvesse saído dali. Mas dessa vez meu pai percebeu que o seu sorriso agora estava diferente. Meu pai queria se convencer de que era apenas a sua imaginação, mas, no entanto, ele não consegue tirar da cabeça aquele olhar petrificado. Atualmente, ele continua trabalhando lá e diz que sempre evita aquela área do cemitério. Ele, durante um tempo, ainda conseguiu ver aquela estátua fora do seu lugar original, mas ele procura não dar mais atenção a esse fato e nem nunca mais tocou no assunto com ninguém. Ele diz que é melhor que as coisas fiquem como estão. Eu agradeço a todos por ouvir a minha história. Eu deixo aqui um grande abraço e até uma próxima.